A primeira vez que eu senti vontade de empreender, eu lembro que eu estava na academia, ia começar uma aula de fit dance e eu não poderia fazer, porque o horário que começaria a aula era o horário que eu deveria estar entrando no trabalho. Então, naquele dia, eu quis empreender para ter liberdade sobre o meu horário. E eu lembro que eu fui trabalhar pensando nisso, tentando encontrar o que mais de bom o empreendedorismo me traria. Fora essa liberdade de horário, eu me lembro que eu também teria liberdade de criar. Porque os lugares que eu trabalhei, eu não tinha tanta liberdade. Sempre me deram a função de executadora. Então, faz aí. Se você tiver alguma ideia, alguém irá fazer, não vai ser você, porque existe uma equipe para isso. Então, as empresas que eu trabalhei tinham equipes de desenvolvedores, e se eu precisasse melhorar uma ferramenta, que era geralmente as ideias que eu dava sobre as ferramentas que eu trabalhava, como que poderia ficar de uma melhor forma, né, que otimizasse tempo, que as informações ficassem mais fáceis para as pessoas encontrarem, eu cheguei a passar algumas ideias para os meus líderes e eles me direcionavam à equipe de desenvolvedores. Então, legal a sua ideia, passa para fulano que fulano vai executar. E eu não poder executar as minhas ideias era algo que me frustrava e me frustra muito. Então eu vi que se eu empreendesse, eu iria colocar alguma ideia minha para jogo, para ver se de fato ela é boa, como que é mostrar a minha ideia para o outro. Enfim, eu teria que desenvolver algo. Isso seria uma outra vantagem que eu encontrei. A outra vantagem é que a minha renda estaria atrelada diretamente à minha capacidade de produzir e de fazer gestão. Eu não teria que esperar alguém gostar do meu trabalho, eu implorar por uma promoção para poder melhorar o meu salário. Então, no empreendedorismo, o meu aumento viria de acordo com o meu esforço direto. Ou seja, se eu desenvolvesse um produto e o cliente não gostasse, caberia a mim estudar, pensar em outro produto ou outro serviço que eu poderia oferecer e testar de novo. Se ele gostasse, o aumento já viria ali. Então não existe uma outra etapa ou etapas que existem no CLT. E eu gosto de trabalhar. Eu gosto de dar ideia, eu gosto de desenvolver. Eu vejo que eu ganho mais energia quando eu estou nessa parte de dar ideias. E eu também não posso vir aqui falar que todas as empresas que eu passei foram assim. Não. Eu passei também por boas empresas que me deram oportunidade e foram nessas empresas que eu consegui crescer. Cheguei aí saí do cargo de auxiliar, assistente e fui entrando nos cargos de analista e até mesmo de liderança, porque essas empresas me deram oportunidades. Também trabalhei em empresas que eu não precisei pedir aumento, me deram automaticamente depois de um ano. Essas empresas tinham plano de carreira e quando chegou na época do feedback, eu nem precisei pedir. Eu já recebi o feedback junto com uma carta de aumento. E um aumento considerável mesmo. De 27%, lembro que foi o último, mas era sempre nessa faixa de 20%, 27%. Mas nos últimos tempos, eu acabei trabalhando em lugares que eu não podia desenvolver as minhas ideias e tinha que ficar implorando por aumento. E não culpo 100% a empresa. Eu tenho uma boa parcela de culpa nisso, porque eu acompanho no LinkedIn o que estão pedindo na minha área. E eu
tenho que fazer alguns cursos para poder ganhar um pouco mais e que eu não fiz ainda porque eu quero empreender. Então, estudar para empreender e estudar para melhorar o CLT, e são assuntos totalmente diferentes, né? Mesmo assim, tipo, um não ajuda muito o outro. É algo que me tomaria muito tempo. E toma. E eu tenho minhas coisas que eu quero fazer também na minha vida. Então, eu quero socializar, eu quero conquistar alguns sonhos. Eu tenho que fazer a gestão da minha casa, porque eu moro sozinha. E é muita coisa para minha cabeça. Mas, até mesmo numa conversa recente com a minha psicóloga, eu vi que eu comecei a entrar de novo num ciclo de desânimo no trabalho. E eu estou em uma fase de mudança. Então eu preciso olhar com cautela para cada atitude que eu tomo e ver qual seria o meu novo posicionamento, né, de agora em diante. Porque no passado existia uma Débora que, diante de muitas coisas que ela precisava fazer, ela ou desistia, ou gastava, ou comia. E existe uma nova Débora. Então, diante de tudo que está acontecendo, como que essa nova Débora vai reagir? E aí eu tive que realinhar a minha vida. Quando eu estava quase descobrindo o caminho, meu pai veio a falecer. E emocionalmente, óbvio, não fiquei e ainda não estou bem, né? Ele faleceu no ano passado. Mas eu já vi ali uma certa mudança. Porque se ele tivesse falecido alguns anos atrás, eu não teria tido o emocional que eu tive. Que foi de aceitar a morte e, mesmo diante da tristeza, continuar fazendo as coisas que eu precisava fazer. Não com 100% da minha capacidade, mas dentro das minhas limitações, eu ainda fazia o que precisava. Claro, em velocidade baixa, mas as coisas continuaram caminhando. E esse ano eu vi que eu teria que realmente priorizar algo para mudar. E eu escolhi a questão profissional. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem trabalhando, eu me sinto útil. Sei lá, o trabalho na minha cabeça, na minha visão, ele abre portas para novas coisas que a gente quer viver, quer fazer, sabe? Eu não me imagino numa vida onde eu só viajo, gasto. Acho que eu preciso de um equilíbrio. E o trabalho, ele, não sei, mas não sei não, né? Quando bem direcionado em algo que a gente se sente bem, como no meu caso de criar, a energia que volta é muito boa e aí você não liga de perder ali algum tempo da sua vida nele, né? E começar a fazer isso que eu estou fazendo aqui, de gravar, é abrir portas para um novo trabalho, uma nova vida. Totalmente diferente do que eu tenho hoje. Só que é uma fase também bem escura. Porque como eu não tenho experiência com o que eu estou fazendo, então vem o medo, vem a ansiedade, vem a dúvida. Mas e aí? Eu vou encarar elas? Ou vou continuar insatisfeita onde eu estou? Qual é o preço de encarar? Qual é o preço de continuar onde eu estou?
É algo a se pensar. E você? O que pensa sobre o trabalho? Qual a sua relação com o trabalho? Que fase você está? Você faz o que você gosta? Me conta aí. E até a próxima.